Estamos de volta ao programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, segundo bloco. Hoje recebendo nosso patrimônio, a lenda, o Paulo Lemura, sempre presente aqui ajudando a gente a fazer o programa Meio de Campo. E também jogadores da Votuporanguense, eles que estiveram em campo aí nessa partida no empate contra o Capivariano, o Arthur e também o goleiro Vitor, são os nossos convidados de hoje do programa Meio de Campo. Agora, antes de voltar para o bate-papo, passar aqui os resultados desta penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, os jogos do final de semana. O Rio Preto, rebaixado Rio Preto, surpreendeu e venceu o Rio Claro por 4-1, goleou o Rio Claro. O Votuporanguense empatou com o Capivariano 1-1. União Barbarense, goleada 4-0 aí, 15 de Piracicaba, venceu. O Velo Clube fez 2-1 no Água Santa, era jogo que a gente estava secando, né? Secando bastante aí para o Água Santa vencer essa partida. Sertãozinho fez 5-3 no Mojimirim e rebaixou o Mojimirim, não tem chances aí de sair da zona de rebaixamento a equipe do Mogi. O Juventus fez 2-0 no Batatais. Taubaté 3-2 venceu o São Caetano. Penapolense foi derrotado em casa 2-1 para o Bragantino. E hoje duas partidas 8 horas da noite, com início agora às 8 horas da noite, Guarani e Barretos, Portuguesa e Oeste. Com esses resultados, né, tem aqui a tabela de classificação, o líder é o São Caetano com 34 pontos, Água Santa, segundo colocado, com 32, o Rio Claro, né, com a derrota aí contra o Rio Preto, ficou parado nos 30 pontos, poderia ter assumido a vice-liderança, e o nosso próximo adversário, o Bragantino, é o quarto colocado com 29. Depois, em quinto, fora da zona de classificação, aparece o Batatais com 28 pontos. Depois vem vários times aqui com 27. Ó, Sertãozinho, Guarani, Juventus e Taubaté. Em décimo aparece o Penapolense com 24 pontos. E agora algumas equipes aí com 23. A Portuguesa, que joga hoje, 23 pontos, está na 11ª posição. Votuporanguense, 12ª posição, também com 23, com um saldo de gols, número de vitória a menos. O Velo Clube, 23 pontos também. O Oeste, 22 pontos. O Oeste joga hoje, caso vença, pula para 25. O 15 de Piracicaba, agora as equipes da zona de rebaixamento. 15 de Piracicaba com 22 pontos, ou seja, em um ponto atrás da Votuporanguense. E o Barretos com 20 pontos. Aparece na 16ª colocação, e daí para baixo equipes rebaixadas. Capivariano está rebaixado, 19 pontos, Mojimirim, Rio Preto e União Barbarense são os 4 times já rebaixados, ou seja, tem 2 vagas aí ainda de equipes que podem ser rebaixadas. Atualmente quem está lá na zona da degola é o 15 com 22 e o Barretos com 20 pontos. O Barretos, caso vença a partida de hoje à noite, jogo contra o Guarani, pode chegar aí a 23 pontos e aí embola de vez. Por outro lado, o 15 de Piracicaba já jogou na rodada, o 15 venceu o seu jogo, o 15 vai aguardar aí a próxima rodada, pode chegar a 25 pontos. Enfim, tá tudo indefinido, né, Paulo Lemura? Tá difícil aí, só depende de nós, né? Depende de nós para fazer o resultado lá. Agora, para ficar mais tranquilo, porque senão vai depender de resultados de outros, aí fica bastante difícil. Mas eu tenho certeza absoluta, acredito na equipe da Votuporanguense, acredito nos jogadores aí. Gilberto é um treinador que gosta de agrupar e conversar muito bem e tal. Tenho certeza absoluta que nós vamos escolher algum resultado positivo lá em Bragança Paulista. É pedreira, eu sei, eu conheço todo o sistema lá e conheço os dirigentes. Então precisa tomar muito cuidado porque os bastidores são fortes. Paulo, bons resultados hoje seriam a vitória do Guarani para afundar o Barretos, deixar o Barretos aí com uma equipe mais próxima ao rebaixamento. E a Portuguesa vencer a equipe do Oeste. Aí a Portuguesa ficaria tranquila para a próxima rodada, né? Chegaria aí aos 20, deixa eu ver aqui a tabela. A Portuguesa está com 23 pontos, chegaria a 26 para a última rodada.
E na próxima rodada jogaria tranquila fora de casa contra o 15 de Piracicaba. E aí fica a situação complicada. A Portuguesa, o 15 vencendo pode chegar a 25 pontos, com a Portuguesa já uma situação mais tranquila. Passar aqui os próximos jogos aí dessa última rodada. O 15 joga contra a Portuguesa, jogo marcado, todos os jogos, aliás, no domingo às 4 horas da tarde. São Caetano joga contra o Penapolense. Água Santa e Taubaté. Aqui o jogo para se abraçar e ir rumo à Série A3. O Mojimirim joga contra o Rio Preto. O Rio Claro joga contra o Sertãozinho. Bragantino e Votuporanguense. Barretos e Velo Clube. Capivariano e União Barbarense. Mais duas equipes aí que vão abraçadas para a Série A3. Batatais e Guarani. Oeste e Juventus. Paulo Lemura, como é que você avalia essa situação da tabela? A situação da tabela é bastante complicada para o Votuporanguense, tenho certeza absoluta. Depende ainda só de nós. Nós poderíamos, não adianta chorar o leite derramado, mas o jogo de ontem foi um jogo que nós precisávamos dos 3 pontos, mas não deu. Pelo menos empatamos, né, uma partida aí atípica, mas eu acho que nós temos de buscar esse ponto fora. Esse ponto vai precisar de tudo quanto é jeito. Esse jogo é de vida ou morte. Ou fica na A3, ou na A2, ou volta para a A3. Nesta segunda-feira, os jogadores tiveram aí um repouso. Vão ter uma semana de treinamentos aí focado, uma semana focada nesse jogo contra o Bragantino. Arthur, o que você pode adiantar para o torcedor? Com que espírito vai o grupo para Bragança? O espírito igual desde o começo do campeonato, né? Espírito de sempre com raça e vontade, que nunca faltou no nosso grupo. E não pode faltar no último, né? que é o mais importante para nós todos. E pode ter certeza aí os torcedores que não vai faltar a vontade de querer vencer o jogo o tempo todo. Ô Vitor, meio caminho andado para esse é o time não tomar gol, né? Então o foco vai estar em você também nesse jogo, né? Como é que você... Com certeza. A gente sabe das dificuldades que iremos enfrentar lá, então agora essa semana trabalhar focado só, pensando só no Bragantino, só na vitória que nos interessa. E a torcida pode esperar um time que não vai se entregar tão fácil, um time que vai buscar até o último minuto, um time que vai buscar o resultado. Beleza, a gente está estourando o tempo já do segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar, sim, vamos falar do Paulistão, Paulo Lemura, pode ficar feliz, vamos falar da derrota 3-0 Ponte Preta contra o Palmeiras. Quem também está chateado hoje é o torcedor do São Paulo, viu? Porque dentro do Morumbi lotado, o Corinthians foi lá e 2-0 encaminhou a ida à final do Paulistão 2017. Também outros resultados do final de semana, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no terceiro bloco do programa Meio de Campo.